tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 22 de outubro de 2011, sábado. O verbete é o de número 2092. Tem 4 páginas, 47 elogias e 15 máximas. Eu destaco aí a divisão do detalhismo, que tem 11 máximos. O tema é olo para potencialidade. A especialidade é olo para potenciologia. Definição. A olo para potencialidade é a condição consciencial da consciência lúcida, demonstrando potenciais e autodisposição para enfrentar os mega desafios de alcançar o máximo poder evolutivo, cosmoético e prioritário por meio da autoparaperceptibilidade ou das autoparaperceptibilidades interassistenciais. Os fatos das manifestações da holoparapotencialidade interassistencial poderem ser consideradas racionalmente perante a evolução consciencial como poder prioritariamente superior à potência econômico-financeira do bilionário, à potência política do político profissional e à potência empreendedora do tycoon e à potência intelectiva do jurisconsulto. O tycoon aqui geralmente é aquela pessoa super abonada, né? Geralmente em português eles chamam essa pessoa de magnata. Agora, o despertar dos potenciais parapsíquicos do micro-universo da consciência lúcida. Agora, na argumentologia, nós temos a taxologia com 10 teorias, hipóteses de tentativa, mega desafios evolutivos, cosmoéticos básicos, componentes do universo da holoparapotencialidade interassistencial a ser vivenciada pela consciência lúcida. Eu chamo a atenção porque aqui tem a parte mais avançada dos processos, inclusive parapsíquicos e multidimensionais da consciência. Nessas 10 teorias, praticamente tem 9 que são mais singulares. Agora, na remissiologia, entre os 15 itens, nós destacamos agudização do autoparapsiquismo, coativação atributiva, megafenomenologia, parapsiquismo paraprocêmico e paratecnologia da interlexão. Frase enfática. A holoparapotencialidade pode ser considerada teoria ou hipótese de tentativa racional e viável no âmbito das pesquisas avançadas de quem vive interessado no dinamismo da autoevolução. Como encara você a hipótese da holoparapotencialidade interassistencial? Tal teoria pode ser hoje incorporada por você no universo das autopesquisas? Vocês estão falando que eu estou chamando atenção para teoria, porque tudo isso aqui nós estamos procurando fazer força e enfrentar a situação para a gente dominar. Mas uma boa parte a gente ainda está batendo na soleira da porta. Ainda não entramos. Agora, questionamento. Quando fazemos a TENEP, sempre o amparador que está com a gente, ou também pode ter assédio? Como diferenciar? Não. Se você está fazendo a TENEP, você é amparador. Se você está tentando fazer a TENEP, mas tem um assediador, não é TENEP. Vamos entender bem como é que é isso. TENEP é só com amparador autoconsciente de função. Qual o sentido de missão na vida? Desde que a mim envolve perseguição e possível morte, pois irei bater de frente com muitos homens perversos que vivem da morte de inocentes. Não tenho medo de morrer, mesmo por morte violenta. Estou pronto. Prefiro a morte pelo aço que fazer vista grossa perante o escândalo. O sentido de missão que envolve tais características é possível que seja culpa de vidas passadas? Sim, possivelmente você trocou de lado. Então você está do lado bom atualmente. O seu lado anterior não era tão bom. Agora, tudo indica, do jeito que você está falando, que você deve ser policial.
Então, veja, o policial pode ajudar demais as pessoas. Agora, a primeira coisa que a gente recomenda para o policial é ele dominar mais as energias. Quando ele entrar dentro de conjunturas críticas mais sérias, o ideal seria ele mexer com o estado vibracional antes, que assim os amparadores podem encapsular você. O encapsulamento, eu confio mais no encapsulamento do que em armadura, do que em colete à prova de balas e outras coisas mais. Pensa nisso. Agora, a primeira coisa é o estado vibracional. Com isso, então, você vai cumprir melhor a sua missão, seu trabalho, a sua, vamos dizer, concepção da programação existencial. Pensa nisso. Estado vibracional, encapsulamento. Se você aparecer por aqui, eu vou te dar umas dicas do processo de encapsulamento. Mas isso tem que ser pessoalmente. Às vezes você vem por esses lados, né? Porque aqui é um lugar de policial, você sabe, nós estamos na fronteira. Né? É aqui que mora o Avindário, mora o Loche, mora o Igor, mora e mais, né? O nosso amigo não está, eu não posso falar mesmo. Qual a relação entre o pombal, o pandeiro e a interlúdio? Olha, vamos esclarecer isso. O pandeiro é o tertuliário, só que era maior e durou pouco. Mas o tertuliário nada mais é do que um mini pandeiro. Só que o pandeiro era um mega pandeiro, era um mini tertuliário. Vamos entender. No caso aí ele era grandão, mas lá ele era até pequeno. Mas é um para-tertuliário. Então ele já existiu, não existe mais. Agora, por exemplo, o Maracanã criou o Maracanãzinho. O pandeiro é aquilo que o campus do Jobs fez, que é como se fosse o Maracanãzinho. O que ele ia fazer lá era a imitação do pandeiro, que tudo indica que ele esteve lá. Agora, o homem era muito pirado, né? Hoje já está saindo aí a biografia dele, a gente vê como é que era. Ele usou muita droga. E outra coisa, ele bancou o bobo, depois ele se arrependeu. Ele devia ter feito a cirurgia logo que apareceu. Agora, veja bem, ele não sabia nada de medicina, era um boboca. Por isso que esse negócio de ter ido à Índia deve ter perturbado a cabeça dele. Lembre-se, eu já falei que eu nunca fui à Índia, fisicamente. De propósito, que é muita gente doida. Muita gente pirada, devido aos processos de iniciações e loucura. Agora, outra coisa. O pandeiro, então, vamos entender, é igual o campus do Steve Jobs. Agora, a interlúdio é aquilo que eles vão fazer agora no futebol com o Itaquerão. Lá não tem. Então, eles vão fazer o Itaquerão. A interlúdio foi isso. Fizeram uma Comunex especializada. Só que tem que é muito maior do que Itaquerão. Agora, o pombal nada mais é do que uma Comunex antiga. Então, é desses antigos que tem por aí. Agora, a gente tem que entender o seguinte. O pandeiro existiu bem, assim, funcionando em alto nível, mas antes disso ele já funcionava um pouco. De 1975 a 1985. Para ele, então, que não tinha ouvido, eu acho que eu expliquei tudo que ele está querendo. É isso? A relação que tem. Então, agora você veja, o pombal existe, continua existindo. Mas o interlúdio é mais evoluído, mais avançado do que o pombal. O pandeiro não existe mais. Se uma consim comete o suicídio, para que seu grupo karma sofra menos, ou seja poupada de algo que irá ocorrer, se ela permanece encarnada, terá o grupo alguma assistência em função do sacrifício da consciência suicida? Tudo depende do mérito. De acordo com a meritocracia, até o suicida, às vezes, ele tem, às vezes, algum processo de, vamos dizer, atenuantes. Entende? Então, cada caso tem que estudar e ver como é que a pessoa está. Tem que examinar isso.
Agora, o suicídio, em tese, é sempre uma das maiores loucuras que a pessoa pode cometer. Tem que pensar por aí. O senhor uma vez comentou o caso do bebê deixado de um carro ligado, soltou o freio de estacionamento, atropelou e matou alguém. O senhor concluiu que o bebê era uma Conzel. Por quê? É preciso perguntar? O bebê está lá. As energias dele é tão negativa, ele ficou sozinho e provoca esses acidentes todos a partir dele que está lá dentro. Essa energia não é de Conzel, não. Ele é um santo. Se fosse intermissivista, algum amparador chegaria e impediria o acidente? A pergunta para eles. Isso aí precisa ver o caso. Então tem que ver. O que de errado uma consim pode ter feito em vida anterior para ter ressomado a psicopata? Ela perturbou a cabeça dos outros. Então aí ela acabou se perturbando depois. E quase sempre quem faz o problema é ela mesma. Ela que se altera. É a falta aí, no caso, de pensanidade equilibrada, cosmoética, etc. Recentemente prestei um exercício de projeção com um grupo amparado. Sou iniciante e não consegui me projetar, apenas sentindo forte formigamento no braço esquerdo. Senti um bem-estar muito grande durante a atividade. No momento de encerrar a prática, tive facilidade para movimentar as extremidades do meu corpo físico. Porém, tive dificuldade de movimentar os músculos da face, como se estivesse anestesiado. Comecei a sentir forte tontura e a cabeça pesada, como se estivesse bêbado. Só consegui melhorar no outro dia. O que será que aconteceu e como proceder? Olha, isso aí pode ter sido algum processo de energia pesada lá no ambiente. Preciso de você ver. Que isso aí é nada mais, nada menos do que a ressaca, né, de um processo energético. Você deve trabalhar com estado vibracional, seriamente. Alguns pacientes esquizofrênicos, paranoides, possuem o chamado delírio de controle, onde referem que lhes foram implantados um chip na sua cabeça para controle de seus pensamentos. Haveria alguma relação com o paramicrochip ou seria apenas mais sintoma da doença? Não. Isso aí apenas é processo da doença e as pessoas hoje estão muito vibradas em matéria de neurociência, cérebro, etc., porque o cérebro está na ponta. Estão falando muito nisso. Tem agora até filme, aquele do Cantel, por exemplo, que é um filme, é uma propaganda de judeu terrível, o filme. Agora, ele é um cara simpático, alegre, fora de série, o Cantel. Ele é interessante o filme. Talvez era o caso deles passarem lá no Cineclube, né? A vida do Cantel. Agora, é uma propaganda de judeu, fala até a favor do Freud, sai dessa. Mostra certas coisas do Freud lá ainda. E outra coisa, exalta muito Viana, as coisas dele. Cantel. O Cantel, ele ganhou o Nobel do ano 2000. Um grande cara de pesquisa neurociência. Ele é considerado o papa da neurociência aí há cerca de uma década. Maior. Mas é um cara simpático. E ele fugiu também dos nazistas, da família toda tal. O filme é bem assim, autobiográfico da história, mostrando a realidade dele. Ele encontra com outros papas lá da história, da matemática, do negócio todo. Tem. Eles aparecem, simpáticos, todos eles. Mas agora, o que eu vejo é o seguinte, eles carregam, né? Os judeus carregam na propaganda. É terrível. É muita propaganda óbvia. Agora aqui, gente, eu estou aqui com toda a nossa álbum de família, que está falando sobre a 7ª semana da Max ProEx, 18 a 26 de fevereiro. É 10º balanço existencial. Isso tem que ver com você, né? Você sabe, né? Você vai estar aí, né, filho? É. Esse é outro? Tá. Agora, a temática vai ser a grupo karmologia. Agora, isso tudo vai ser aonde? Aqui está falando cognópolis, não está falando. É no discernimento? No discernimento. Agora, gente,
Só das caretas que tem aqui, tem 3, 5, 9, 11, 15, tem 19 pessoas diferentes. Parece que é diferente. Não sei se tem alguma que se repete. Não, 19, 20, tem mais um ali. Tem até o Lísias, que vai falar. Muito sério, hein? Poxa vida. O outro que vai falar é o Everton. O outro que vai falar é a Mabel. O Flávio também junto. O César Cogioli. A Virgínia. Olha só, o Marco Antônio. A Adriana. Você vai falar, viu? Eu já te falo para você não esquecer. Tá? Agora, a Adriana Chalita, essa aqui aí do lado. Bolas, o Ivo Valente. A Laisa também vai falar. E, por incrível que pareça, você também. Não sei como é que eles se deixaram. Me incluíram. Como é que eles deixaram você entrar nessa? A Malo também vai falar. A Milena. A Nina Rosa. A Nina Rosa só já vai pôr fogo nisso. Como você disse aí, a questão o tema desse ano vai ser grupocarmalogia, que é um tema que aparece muito para todo mundo dentro da Conscienciologia. Então, todas essas pessoas vão falar de facetas disso. A Nina Rosa vai falar sobre madrasta, que foi o verbete que ela apresentou aqui. A Laisa vai falar sobre adoção do ponto de vista da Conscienciologia, ela na condição de filha adotiva também, vai dar o exemplo. As gêmeas espanholas aí, a Ana e a Virgínia, vão falar da condição de gêmeos e proexes. Porque até elas comentaram que muita gente acha que elas têm uma interprisão grupocármica enorme, que é um processo assim. As pessoas não sabem muito essa condição do gênero. Então elas vão poder esclarecer sobre isso. Então todos os temas. E eu acho que um ponto interessante destacar é o Lísias, né? Tem a ver com o Valdo diretamente. Alguém quer ver isso aqui? Alguém quer ver? Está aqui. Vai estar lá. Então vale a pena porque o Lísias vai falar sobre personalidade consecutiva. Tá? Agora, gente, aqui o outro que tem aqui, que tem todo mundo, vocês sabem, é o processo da imersão na parapercepciologia interassistencial. Agora, o campus CAEC tem o 7º Fórum da TENEPS e 4º Encontro Internacional do Tenepsista. Vai ser também no discernimento. Esse aqui tem 5, 10, 13, 17. Esse tem mais gente. Tem 25. Inclusive, eu estou aparecendo aqui no lugar, não sei como. Agora, tem mais outro aqui, então são 28. Eu não sei quantos se repetem. Mas tem 28 caretas aqui. Quer dizer, caras. Está entendendo? Esse ainda é maior ainda, ganhou de vocês aí. Agora, ó, tem muita gente aqui que vai falar. Esse aqui até o Djalma vai falar com barba e tudo. Impressionante. Mas tem gente muito boa aqui. A Cristina, gente, vai falar. Cuidado com ela. O Ney Fugman vai falar. O Felipe Damasio, professor. A professora Marli Michelson. Tem gente boa. O Hernandes. Tem muita gente séria aqui. Esse aqui também é muita gente. Agora, a Jane Lloyd, ela vem dos Estados Unidos? A Jane é formidável. A Jane, vocês vão gravar isso, né? Eu quero ver o que a Jane vai falar depois, se eu não aparecer lá. Tá? A Jane é fora de série. Ó, se alguém quiser ver, ainda tem esse também. A Jane, é preciso falar com a Graça aqui. As duas se dão muito bem, há muito tempo. Agora, eu queria dizer para vocês que na mega análise desse verbete de 4 páginas, eu destaquei 20 itens aqui, fora outras coisas. Eu pus o essencial, sem muita repetição ainda aqui. Só de repetição eu já marquei mais 4. Olo para potencialidade, olo para perceptibilidade, olo para tecnologia, interassistencialidade, potenciais, que é a ultraforismologia, holomaturologia, autodespertologia, autodiscernimentologia, autoparaperceptibilidade, autoparapotencialidade, autoofiexologia, macrosomatologia, interludiologia, cosmoconsciência, cosmopensalidade, taquirritmia, no caso, a eficácia, autoesclarecimento, para instantaneidade, que é a autotaquirritmia, pangrafologia, que é a omnicognoscibilidade, e a intermissiologia. Quer dizer,
São 20 itens básicos de processos avançados dentro da evolução, principalmente envolvendo o processo da parafenomenologia. De modo que essa hipótese precisa de ser estudada com uma visão maior. E eu procurei colocar aqui na taxologia o que eu acho também que é das coisas mais avançadas do caso, para nós chegarmos lá. Professor, aqui na B. Na B, o senhor falou sobre o Jobs. Se ele tivesse procurado ou feito a cirurgia antes, ele teria sobrevivido mais. Foi ele quem somatizou, porque as doenças, a maioria... É que você está falando? Sobre o Jobs, esse que faleceu agora. Não, ele é o seguinte, se ele tivesse se encaminhado melhor, sem tóxico, possivelmente ele não teria ido à Índia. Se ele não fosse à Índia, ele ia levar as coisas mais a sério. Ele levando as coisas mais a sério, ele ia evitar de usar o LSD, que é o ácido lisérgico, que acabou com o processo dele. E outra coisa também, mesmo se ele tivesse pego alguma coisa de câncer, ele teria feito a cirurgia imediatamente, teria se salvado. Porque o câncer, mesmo sendo esse, conforme a situação, se faz a cirurgia imediata, evita, aquilo não propaga, não dá metástase. Ele não, ele deixou. Agora, quando ele já estava entregue às baratas, já tinha se deformado, tudo, ele se arrependeu e falou com o entrevistador, não, eu estou arrependido de vir ter feito a cirurgia quando me falaram. Ele deixou. Você sabe, cirurgia de câncer, se deixa passar às vezes um mês, já mata a pessoa. Obrigado. Valdo. Estava comparando aqui o teor do verbete e as perguntas, você chamou atenção para essa discrepância e você comentou a questão de sincronicidade sutil. Você pode aprofundar o que seria essa sincronicidade sutil dentro desse assunto? Escuta, nós estamos falando aqui de uma coisa top. Nível de evolução para cima, tá certo? A situação que está aqui. Uhum. Se você não quiser, eu dou um desconto. Nível de ser desperto para cima. Agora vem o policial que fala, o suicídio. Outro fala, o outro fala. Veja lá, o suicídio. Tem 3, 2 ou 4. Uhum. Agora, isso é sincronicidade sutil. A hora que nós estamos tocando no assunto mais sério, aquilo sobrepõe certas coisas cá em cima. Uhum. Aquilo mexe na sarjeta lá embaixo, no processo Levanta da baratosfera. Poeira. A baratosfera mexeu com o processo do policial. Deu inspiração para ele. Uhum. Mas positiva, no caso. Sim. Está entendendo? Mas agora vocês vejam. É aquele negócio do estilhaço. A hora que você mexe no negócio, que a bomba é muito alta, estilhaça por todo lado. Levanta poeira mesmo. Acima daquilo que você está esperando. O negócio é mais amplo. Tem relação com o processo, por exemplo, do ataque paraterapêutico, quando você está mexendo com um assunto e aquilo evoca consciência, tem relação com isso? Tem. Mas, por exemplo, eu não tive nada essa noite sobre esse assunto. Uhum. Agora, hoje está havendo uma complementar, tem mais de 40 alunos, né, na base. Isso tudo influencia. Está influindo também. E outra coisa, nós estamos com muita assistência aqui, é aquilo que eu falei. O forte, sabe, Knox, está muito defendido. E colocar barreiras e barricadas todo lado. Você teve alguma... Aqui está muito defendido ultimamente. Os nossos processos da Cognop. Tá muito a própria forte. A chegada do... Eu nunca vi lugar nenhum assim. Tá? Igual aqui, fisicamente, eu nunca vi. Eu me sinto bem, porque trabalho de madrugada, aumentei até meus horários de trabalhar. Sento e faço 3 verbetes de uma vez, quer dizer, estou com a corda toda. Você está entendendo? Conforme a hora. A própria chegada do velhinho de Nova York está dentro desse contexto, eu acho, né? Você teve alguma informação? Eu não sei. Outra coisa, os preceptores que apareceram de novo. Ah, sim. Você está entendendo? Teve uma outra consciência que eu conheço que apareceu esses dias que eu fiquei calado.
Você comentou que apareceram... Também que é alto nível, que eu não sei. Tem um deles que eu acho que até evoluciona. Esse povo que você disse que tem relação com o Egito, que você estava comentando outro dia, com o Egito. O velhinho tem relação com isso que você Quem é falando. que não tem? Se você for pensar, como é que fica? Okay. Egito, China, judeu, a maioria aí tem uma raiz, não, uma boa parte do povo tem uma raiz disso, né? Historicamente, então é difícil de falar isso aí. Entende? Minha pergunta pode parecer um tanto simples, ou mesmo denotar ignorância, porém gostaria de definir clara e precisa, a definição clara e precisa, sobre o procedimento técnico da chamada exteriorização de energia e o que ela significa. O caso todo é o seguinte: você é um jovem, está cheio de vida, e você precisa saber que você tem energia. A hora que você descobrir essa energia, é como se fosse a sua vontade, a sua pensionização, os seus pensamentos, a sua intenção, a sua determinação, que está funcionando na hora que você quer. Então, por exemplo, você joga energia do jeito que você joga o seu olhar. Aquilo vai e funciona. Isso é exteriorizar energia. Essa energia pode ser positiva ou pode ser negativa, depende da sua intenção e o que ela vai fazer. Se a energia é boa, você vai ajudar os outros. Você vai melhorar o ambiente, a atmosfera que você vive. Nós chamamos isso de holopensene. Olha bem, esse é um estudante de filosofia, tem 19 anos, ele está perguntando. Então, vê se você entende. Agora, seria bom você pegar uns livrinhos, manualzinho pequeno, um deles chama Nossa Evolução, e o outro chama 200 Teáticas da Conscienciologia. Isso pode te ajudar a esclarecer mais. Agora, é bom você saber o que é estado vibracional. Qualquer coisa você pega, onde você acessou aí o www, você vai ver o site ou qualquer coisa, você vai ver a Enciclopédia da Conscienciologia, que tem isso tudo. Tem verbete. Poderia explicar quem são os 5 parapreceptores e qual a relação deles com o pandeiro? Os parapreceptores foram parapreceptores meus, na verdade, do Zéfiro. Nos 2 séculos que eu passei extrafisicamente e sabendo da situação, eles aí me ajudaram muito, numa série de condições, porque cada um deles é especializado em determinada área pedagógica, ou se vocês quiserem, parapedagógica, supereducacional. Então, eles aparecer aqui sem mais nem menos, não é à toa, esse povo não perde tempo. E outra coisa, apareceram 5 de uma vez, já vieram aqui, eu já vi 3 vezes até agora que eles apareceram, que eu percebi. Se eu percebi, é porque eles deixaram que eu percebesse, isso deve ter sua razão, por isso que eu falei neles. Agora, a relação com o pandeiro. Eles foram das pessoas da base, dos fundamentos, das fundações do pandeiro. E eles representavam, lá no meu caso particular, todo o trabalho do transmentor, que é o evolucior do nosso grupo evolutivo, que eu tenho mais contato. Chico Xavier teria sido Platão de acordo com seu filho. Não, isso é besteira, viu? Uma bobagem enorme. Euripides está delirante. Se verdade, por que não houve no Espiritismo uma vertente espiritualista impregnada de intelectualidade? Pois é, não existe isso. Lá eles tentaram, mas não deu, eu mesmo tentei. Se mentira, de onde surgiu tal correlação? São as fantasias dos espíritas, né? Sobre reencarnação, é uma das coisas que os espíritas fazem mais fantasia. Só de Napoleão eu encontrei uns 20. Em Sinergismologia, página 18, quinta linha. Poderia esclarecer com um exemplo o sinergismo, estudo formal, autodidatismo contínuo. O caso é o seguinte: o estudo formal é aquilo que você faz na escola primária, depois no secundário, depois no curso superior, depois do mestrado, doutorado. Isso é estudo formal. É aquele característico, técnico, básico da vida profissional da pessoa. Agora, o autodidatismo contínuo é aquilo que você estuda por você. Eu, por exemplo, eu estudo por mim desde os 4 anos. E trabalhei dentro do processo da universidade durante 18 anos, pra você ter uma ideia. Agora, o contínuo autodidático eu estou estudando até hoje, o tempo todo.
Isso é autodidaxia, é você professor de você mesmo. Em parafatologia, página 18, terceira linha, poderia falar sobre a projeção lúcida do mental soma isolado. É a hora que você sai do corpo, deixa o psicossoma e o corpo humano para trás e segue só com o mental soma. Isso aqui é. Ô, Laura, você passa aí para cima, para o João lá em cima, só ir passando um por um aí, vai chegar na mão dele. Obrigado a vocês todos. Professor, aqui no B. Aqui na efeitologia, o último efeito, o senhor fala do domínio da parainstantaneidade consciencial. Eu vi que a gente tem um verbete da instantaneidade consciencial, e isso já era um atributo de evoluciólogo, serenão, né? A instantaneidade. Não é bem assim. Não? Aqui, você mesmo, de vez em quando, dentro do seu tato psíquico, aquilo que você pesquisa, você já tem uma parainstantaneidade. Mas estou longe de dominar, né? É uma manifestação pequena, mas já é. Sim, aí como é que a gente faz? A Malo, no congresso lá, ela falou da mudança de bloco rápido. Mudança de bloco rápido. Ah, sim. É por aí? A mudança de bloco. Isso aí ajuda? É a parainstantaneidade. Não é isso que é a autotaquirritmia que eu falo. Sim, mas essa parainstantaneidade ainda é além da autotaquirritmia. Depende aonde quer que você está colocando. Você está falando de quê? Qual a manifestação da pessoa? Tem que examinar, né? Agora, ó, instantaneidade, taquirritmia, mudança de bloco, taxipsiquismo, mudança de bloco, isso tudo é mais ou menos dentro da mesma linha. O que eu quero é que vocês entendam que bobeou ou ficou de boca aberta, Dançou. ou a pessoa babaca, Dançou. é o atraso. O processo nosso tudo é. E o que acontece quando a gente demora? Mais do que o jato lá do campo canaveral, tá certo? É um pouquinho mais rápido que... E quando tem aquela realidade que a gente fica de boca aberta porque não está entendendo, o que a gente faz? Muda para pensa em outra coisa, isso? Não, às vezes depende, né? Porque às vezes a pessoa está se dando bem. Eu estava no restaurante e mostrei para o Pedro que estava lá comigo. Aí o garçom estava lá, eu precisava falar com ele. Então, estava a televisão ligada e o jogo de futebol. Ele estava assim, ó. Não adiantou. Aí eu esperei que a bola, eu disse lá o gol. Que o gol fizesse. Demorou lá 2 minutos, aí eu falei assim, então, companheiro. Aí ele veio. Mas estava assim. Quer dizer, se tivesse mosquito no restaurante, ele ia entrar na boca do homem. Eu mostrei para ele, falei assim, olha lá, ó, a boca aberta, ó, não tem jeito. Então, agora, ele com o material na mão, ainda estava ainda, sabe? Então eu posso deduzir que toda vez que a gente fica bobo frente a uma realidade, a gente... Bobeou na praça, o jacaré te abraça. Né? Tem várias expressões, coloquiais sobre isso, de bobear, né? Tem umas que são até pornográficas. Eu estava lendo um dicionário hoje, mas estava lendo sobre isso. Tem um monte de... Pois é, eu vi aqui que o senhor colocou no sinergismo... Na segunda linha, terceira linha, o senhor fala do sinergismo cognitivo, do agrupamento de termos correlatos. Então, a saída realmente para a potencialidade passa pelo discernimento trabalhado. Por exemplo, né? Você é boa para juntar a sinonímia das palavras com rapidez? Não sou tão boa assim. Pois tá vendo? Isso aí já é a instantaneidade. A taquirritmia do taquipsiquismo junto com o dicionário sinônimo. As ideias vêm, mas as palavras demoram mais. O ideal é o dicionário analógico. Não, eu percebo que e a pessoa pegar isso assim. Eu percebo que a gente falar uma palavra e você pegar uma opção. Agora, a turma que é tão fraquinha ainda em certas coisas, que eles têm medo daquela prova da imagística, quer dizer, está danado. Se o cara tem medo daquela prova, será que na próxima vida ele já vai pensar na taquirritmia? Eu poderia falar e acabar com essas pessoas durante um dia inteiro.
com lógica, sem haver reproche, que não tem jeito. Entende? Porque nós não somos mais nem gato, nem cachorro, nem coiote, você está entendendo? Nem lobo. A gente é gente, nós raciocinamos por nós. Nosso cérebro é maior do que esse desses bichos. Nós temos obrigação de pensar melhor. Mas o senhor acha que Viva o Cantel que está estudando essas coisas, a memória, o processo dele é a memória. O senhor acha que a gente tem que ter essas coisas de memória? Não pode ser uma coisa. Porque o que eu vejo. Não é que você tem que ter. Mas nessa prova a gente tem que ter. Inevitavelmente que você tenha. Só a hora que você começa a funcionar com mais profundidade, você vai ficar ataque nessa história toda. Mas o senhor acha que para a gente funcionar com mais profundidade... Não pode ficar só em futebol, samba, videogame, não pode, não. O senhor acha que para a gente estar com mais profundidade, a gente precisa ter tudo de memória na cabeça? Porque essa prova da imagística, ela é de memória. Não adianta a gente ter não adianta você fazer uma pesquisa a respeito. Memória. É? Tem uma coisa mais séria, você esqueceu. Associação de ideias. Não, mas você pode ter associação de ideias e não ter o dado absoluto. Mas associação de ideias é o que eu estou falando aqui, não é só memória. Memória todo mundo tem. Agora, o processo não é esse. Associação já é uma coisa secundária para a maioria. Gente, essa ideia do australino é simplesmente extrapolacionadora. O povo ainda não entendeu isso. Divida associação de ideias. Por quê? Ali não é bem só a memória. A memória é básica para qualquer coisa que você vai fazer, mas não é isso. Por que é associação? Porque você está dando um objeto. Através do objeto você vai pensar milhões de coisas. É associação. Mas é que eu vou voltar àquele ponto que vocês vão dizer que não, mas eu vou falar da minha experiência. Só a associação de ideias nessa prova não é suficiente. Se a gente não colocar o dado exatamente no ponto e vírgula, na aproximação em 3 casos decimais, ela é cortada. É a sua experiência. A minha experiência não é só a minha, não, é muita gente. Eu sei, mas foi para isso que ele deu. A questão toda é que sem memória não há associação de ideias. Sem memória não existe consciência. Eu acho que você tem associação de ideias, você pode consultar para saber os dados exatos. Sem memória não há consciência. Você não tem personalidade. Claro que tem. Acabou. Não tem. Olha, eu vou tirar por mim. Não é todo mundo que faz. Você associa e pesquisa. O processo da imagística é associação de ideias antes de tudo. A coisa mais séria. Não, eu também acho que a imagística é isso. Só que nessa prova, volto a dizer, é cobrado uma exatidão do dado. Então, uma coisa que você tem a ideia. De novo, né? Eu fujo dela como o diabo da cruz. Porque é um estresse, professor. Não basta você associar. Se você não disser exatamente o que está no... E olha, não vale nem esse o dado que está no Wikipedia. Tem que ser no dado que está no dicionário de não sei de quem. Deixa eu te falar uma coisa. A melhor da história dessa prova não é nada disso que nós falamos. O que é? Eu acho que é o campo. O que é? Qual que é a melhor coisa que essa prova tem? É o campo. É o campo. O nível da pessoa. Ela viu o nível que ela... Nada disso. Eu não acho. Eu tenho a minha ideia, eu tenho a minha hipótese. Mas não viu o nível da... Para mim é a aleatoriedade. É a coisa mais séria que tem. A sincronicidade do objeto. Ninguém pode apelar para nada. É você com você, acabou. A aleatoriedade. Ninguém foi favorecido. Ocorreu. Se foi favorecido, foram as energias, não, isso aí não. Eu vejo que os objetos... Você já foi favorecida na prova? Já fui o quê? Você já foi favorecida na prova? Bom, até pinguim eu levei, acho que não. Essa do pinguim foi duro. Mas, enfim... Agora, eu acho que é o seguinte, há uma ignorância das mais avançadinhas nesse campo com a nossa turma. Até o momento. Acho que sim. Eles não dão valor para essa prova. Não, eu vejo que há uma dificuldade de compreender a prova, sim. Por todos. Agora, vem de serenão, né? Os pré-serenões têm uma certa dificuldade, porque estão no outro extremo, né?
Agora, professor, a Mabel está me lembrando aqui que nesse momento, né, esse final de semana está sendo feita a prova lá no Aracê. Ah, é? Prova da imagística. Então é amanhã. É amanhã, né? Então ainda dá para ir lá, para quem estiver próximo, em Vitória, ainda dá para ir correndo lá fazer. Tem que pegar o avião. Professor Val. A taxologia, número 7, intermissiologia. O senhor podia falar isso? Intermissiva prolongada e interassistencial. Fala um pouco dessa autoconsciência intermissiva. Que ela... O problema todo é o seguinte, é você ter a autoconsciência daquilo que você faz e você só aparecer na baratosfera para assistir os que estão lá, você não ficou lá. Então, o seu domicílio extrafísico ou paradomicílio não é a paratosfera. E você teve uma intermissão prolongada. Uma outra coisa, não fica pensando que foi só o Zéfiro que teve intermissão prolongada, não. Aqui tem mais gente que teve. E outra coisa, alguns tiveram por um processo patológico. Risca esse. Mas tem outros que não. Agora, o problema todo é o seguinte, qual foi esse prolongamento? Qual foi esse tempo? Qual foi esse período? Isso é que a gente tem que ver. Então, por exemplo, uma pessoa que já passou na intermissão meio século com autoconsciência, já é um troço imenso. Meio século. Isso tudo a gente tem que considerar aqui. Agora, aqui, isso aqui é muito importante para nós todos, porque é o próximo passo de todo mundo. Por exemplo, a prova da imagística é fichinha perante isso aqui. A prova da imagística é um processo primário. E a turma não está entendendo nada. Agora, eu, pelo menos, a minha esperança, né, é a última que dê soma, eu insisto nesses assuntos. É o jeito. Esses casos que você falou de pessoas aqui, são pessoas também de primeiro curso intermissivo, é isso? Então, o que levaria uma pessoa de primeiro curso intermissivo ela conseguir ficar mais tempo nessa mais prolongada? O que traz? Assim, você pode liderar uma turma do seu grupo, vai ajudar todo mundo. Então ele fica lá ajudando todo mundo que vai renascer. O que você acha que eu estava fazendo? Isso aí é uma das coisas mais sérias que o Zé estava fazendo. Vamos ajudar. Para que é a maior parte dessas comunidades evoluídas que existem? Para ajudar esse povo, que vai renascer. Mas renascer um outro gabarito de autoconsciência, que é vocês. E uma última pergunta. Então, essas pessoas que ficam mais tempo, então, mesmo sendo mais jejunas, né? Elas acabariam tendo uma identidade extra ou não? Porque elas ficaram mais tempo trabalhando, tem que ver cada caso, não tem nada a ver, varia muito, isso aí varia demais. Tem que ver, né? Cada caso tem que examinar, né? Para ver como é que é. Agora, eu penso que tudo isso acontece por acima, de modo que tudo é possível, de ver. Aqui, o que eu quero dizer para você é o seguinte, nesse particular, eu não sou singular, eu não sou ímpar. Tá certo? Eu não sou único. Não, também não sei. Eu conheço gente aqui, não posso falar, né? Que tem 50 anos down, 50 anos up. Karma. Pois então, sei lá, se ele teve 200 anos down e 100 up. Não, então tira a variável. Eu já fui para o espaço. Então tira a variável tempo e põe a variável então tempo lúcido, né? Na intermissão lúcida. Mas é o que eu estou falando. Você está vendo as tricas, treques e troços. Não pode pôr só tempo. Problemático da situação. Nós temos que estudar. Eu quero embolar o meio de campo de vocês com as neoverpons. Vocês irem para casa sem perder o caminho de casa, mas um pouco abilolado, com a minhoca atrás da orelha. Isso é que interessa. No caso do Rousseau, quando ele ressomar agora, foi um bom período no extrafísico. Mas o dele não era o ideal. Agora, por exemplo, o dele já pegou bem a situação. Olha a época. Ele seria um problema desse aí. Então. Ele me manda para o espaço. O escambau. Tá certo? E se você for olhar, é mais do que isso. Eu penso que é, atualmente, né? Se de ver, né? Quando é que ele ressoma, ou se... Então, como é que é?
Se é desde a Revolução. Agora, ó, veja, outra coisa, o caso do Rousseau também é bem, você lembrou bem, é bem o caso que eu estava falando da assistência. Assistência aos ressomantes. Você comentou que No caso é o pré-ressomante e ressomante. Uma vez você comentou que na hora que caiu a ficha para ele, que imediatamente parece que em torno de 1.000 conselheiros vieram com ele. Mais de 1.200. Mais de 1.200. Eles me falaram. Só aí já é. Agora, é um regimento, né? É a quinta frota, né? Se a gente pensar quanto, É isso que você vê, cada uma dessas quinta quanto frota, influencia. do Atlântico. É. Se a gente pensar cada uma dessas quanto influenciam, né? Então, A quinta frota do Atlântico, com 5 transatlânticos, 4 cruzadores, não sei o que mais, 22 bombardeiros. Né? Professor Valdo, aqui em cima, Valdo, professor. você falou uma vez que a turma do Lastanosa também era muito grande, que ele tinha assim, uma turma enorme de gente. Como é que funciona exatamente Olha, essa... cuidado que esse povo está tudo aí hoje. Ó. Aqui a energia. Aqui, ó. Aí, ó, como é que muda tudo. Ó. Tchau para vocês. Vamos embora. Negócio impressionante esse. Mas, Valdo, você pode explicar mais como é que funciona essa assistência, por exemplo, do Lastanosa ou do Rousseau, para essa quantidade de consciência tão grande? Porque não é um a um que eles vão assistindo, né? Deve ser em grupo, né? Agora, isso aí, você sabe, eles sabem como atender, né? Agora, são grupos dos grupos, dos grupos, dos grupos, dos grupos, e eles vão mexendo em grupo. É por aí. Por aí que eles funcionam. É grupo do grupo, do grupo, subgrupo. Mas o que E delimita? assim é que repartem também as comunidades que eles ficam, as comunidades extrafísicas, as comunex. Mas o que delimita, o que pontua que uma consciência, por exemplo, como o Lastanosa, possa ter tanta gente dependendo dele? As vidas anteriores que ele influiu nesse tudo. Agora, do ponto de vista dele, é o processo intelectual. Você veja, o cara naquela idade, naquela época, naquela contemporaneidade dele, ele já falava em teca. Como é que ele sabia disso? Tanta gente, até depois dele, não percebeu nada de teca. O Descartes não fala em teca. Não. Esses filósofos aí, inclusive os grandão Hegel, não falam em teca. Outro que não fala em teca, o grandão aí, amigo lá do Arlindo, ninguém fala em teca. Por que ele falava? E outra coisa, a teca, se vocês forem estudar o que é teca, é uma coisa muito séria, avançadinha, de alto nível. Como é que não viu isso? Mas, Valdo, então essa influência nesse grupo não tem que ser necessariamente patológica ou violenta, ela pode ser também positiva. Mas mesmo assim não, fica essa... Alguma positividade tem que ter, porque senão como é que ele vai assistir? A gente assiste quem tem já... Você sabe o que é uma fruta verde? Verdolenga. Tem uma fruta de vez. Aqui é que está no meio termo. Tem outra que está madura. Esse povo está no mínimo de vez alguma coisinha. 10% de vez. O resto é verdolengo. Você entendeu ou não? Ninguém está procurando gente madura. Maduras são vocês. Por isso que é que eu derriço a madeira aqui na tertúlia, em matéria de diálogo, debate, questionamento. Entende? É o jeito. Professor Valdo. Sob o ponto de vista da conscienciologia, qual a definição dos estados alterados de consciência? Olha, é só você ver o que é que eu estou falando no projeciologia. Olha lá o que é que eu falo sobre as frenias e a situação toda. Tem capítulo inteiro. De que modo a conscienciologia entende esses estados quando induzidos por meios não éticos, ou até pelos mecanismos tradicionais, culturais e religiosos? Tudo isso é lavagem cerebral. Então, é um processo de possessão, semi-possessão, etc. Tal. Problema de domínio das outras pessoas, aquilo que no Nordeste se chamou poder. É o poder. Quer dizer, esse poder é que eu segue.
A para-instantaneidade inclui o para-discernimento? Sim, o discernimento é o que nós chamamos de omni-discernimento. Inclui tudo. Agora, quem já tem a autotacritmia, ou a para-instantaneidade do omni-discernimento, é gente assim na base do Homo sapiens sereníssimos, quer dizer, na base do serenão. Em efeitologia, página 19, quarta linha. O que significa os efeitos da dupla evolutiva exitosa no aumento da intensidade existencial dos parceiros? A intensidade existencial é a hora que a pessoa, por exemplo, ela fica mais requisitada do ponto de vista de assistência, de trabalho, de amparadores. Ela tem mais de um amparador dentro do trabalho, aquilo muda, faz um grupo, ela participa daquilo. E a dupla evolutiva é a hora que começa um com o outro e aumenta o nível, nivelando por cima. Então isso sai de baixo, tudo é possível acontecer. Isso é aumento da intensidade existencial, positiva, evolutiva, cosmoética, interassistencial, de maturidade. Entenda bem o que nós estamos chamando de intensidade existencial. Então é o conteúdo, a conteudística, o núcleo da vida que é prolífico, que é positivo. O que dizer do medo da dupla estarem juntos e não procurar evoluir, deixando para mais tarde atalhos? É regressão, né? Bobagem. Né? Cuspir para cima, dar rasteira no vento. Professor? Sim. Aqui, à sua esquerda. Não dei. Uma pergunta em relação à minha TENEPS. Eu comecei a TENEPS há pouco tempo e eu venho percebendo que, desde que eu comecei a TENEPS, eu estou percebendo uma repercussão no soma, de um descompasso no meu coração. É algo que eu já tenho há um bom tempo, mas que apareceu uma vez ao mês, uma vez de 2 em 2 meses. Exame disso aí, olha a cardiologia. Eu percebi TENEPS, exatamente. A primeira coisa que ela faz é fazer o autodiagnóstico das mazelas do corpo. Isso faz parte. Porque se a pessoa não melhorar o corpo, como é que ela vai funcionar todo dia com a TENEPS? Então, os amparadores, a primeira coisa, mostra para a pessoa quais as mini doenças, o desequilíbrio, aquilo que tem que melhorar, alguma fissura, alguma lacuna que tem. E mais uma pergunta, mas ao mesmo tempo eu também percebo a pressão no cardiochakra e muitas vezes eu percebo a presença de... Aquilo estava muito bloqueado, você não percebia, estava bobeando na praça. Agora, a hora que começou, eles estão mostrando para você para chamar a atenção, tomar a medida. Está tudo certo. A TENEPS salva a vida do povo e aumenta a longevidade da pessoa. Por quê? Faz com que ela faça o check-up. Há um ano atrás eu fiz o exame e vários exames, assim, todos relacionados ao coração, deram negativos. A TENEPS é mais forte que todos os aparelhos que o Pedro usa lá no hospital. Ela mostra o negócio por dentro, é a pessoa com o amparador, não tem mais nada, ali não sobra nada. É como se estivesse mexendo com a consciência, a condição da consciência. Acabou. Entende? É normal isso. Professor, aqui no Valdo, aqui em cima. Aqui no ar. Eu queria que o senhor voltasse naquilo que o senhor falou sobre a liderança que vem para ajudar as pessoas que vão ressomar. Mas eu queria uma pergunta em cima disso. Existe a liderança que vão ajudar as consciex a sair desse padrão, ou seja, a serem resgatadas? Ela tem uma preparação no intermissivo. Por exemplo, uma consciência antes de ressomar, ela pode passar pelo intermissivo para fazer uma preparação para ajudar aqui no resgate das consciex que estão aqui? Também. O processo de interassistencialidade tem todo tipo de curso. Tudo que a pessoa pensar tem extrafisicamente. Tudo que a pessoa pensar tem assistência. Agora, o problema é esse. O que nós estamos falando aí é que a pessoa fica devido ao grupo evolutivo dela. Então, ela tem assim já, como se fosse um extrapolacionismo na atividade dela, na incumbência, aquele trabalho, aquele serviço, aquela função, já de pré-evoluciólogo. Então ele começa a ajudar o povo, a turma, a equipe, o regimento da evolução dele. Para ressomar. Para aquele povo ressomar. Certo. E eles então já vão sendo encaminhados melhor.
que a pessoa já sabe como é que está a condição dela. A hora que ele vê que acalmou, não, tudo que eu podia fazer agora, de coisa mais séria, eu já fiz. Aí, quase sempre, quem sabe disso é evoluciólogo. Então, fala com ele, ó, se agora é melhor você ir também. Tchau. Então, agora eu estou dizendo assim, a consciência, eu não estou dizendo nesse nível, mas um nível menor, está no intermissivo. E ela tem um grupo karma dela aqui que ainda não voltou, está aqui, ó, como consciex. Está aí na baratosfera, aqui na paratroposfera. Ele tem um treinamento antes de ressomar para ajudar no resgate dessas consciex que estão aqui. Não, mas geralmente é feito lá para ajudar lá. De lá. Que vem para cá já é outro caminho, outra condição. Que a gente percebe às vezes em outra tarefa, outra programação. Em determinados campos, nos cursos, que uma ou outra pessoa tem um resgate maior. Ou tem uma atuação dela naquele campo. Todo mundo tem, depende da família, o jeito que é. No Nordeste, por exemplo, todo mundo só pensa na família. É um problemão aí no Brasil. Tem que ver isso tudo. Entende? Estou falando de família nuclear, quer dizer, a primeira família que existe. A coisa mais difícil que tem é sair disso, às vezes. Qualquer coisa, conversa lá, ó, que aquela lá é especialista no assunto. A Beth. Ela conhece bem o assunto. Você entendeu, Jorge, a situação? Como é que é? Agora, ó, todo mundo, às vezes, está dentro do grupo evolutivo e não tem tanta responsabilidade perante os outros, tem menos, que já fez muita coisa, entende? O povo já está mais ou menos encaminhado. Aí ele tem que começar a sair do grupo evolutivo dele. Esses, às vezes, vão ficar lá mais tempo, porque o trabalho já não é só dele. Então, em vez de ele mexer com o grupo do último milênio, ele já vai mexer há 3 milênios atrás. Entende? Aí ele tem que saber transfigurar o psicossoma para parecer do jeito que ele era. Para o povo ter confiança nele, confiar no cara, ou na cara, né? Agora, ó, tem muita mãe nessa história. A maternologia existe muito nesses casos. Principalmente para trabalhar na baratosfera. Então, por exemplo, eu vi muita consciência extrafísica que for um homem na última vida, que virou tudo mulher para aparecer como mãe, para atender o povo que está fazendo os processos da Heubeck. Eu mesmo dei algumas vezes. Você comentou já algumas vezes que algumas pessoas da década de 70, elas não vieram antes porque estavam atendendo determinadas consciências, que estavam mais, vamos dizer assim, o público-alvo a ser assistido estava mais como consciência. Mas aí tem de tudo, eu não estou dizendo que são só pessoas que estão fazendo assistência. Então, queria que se você pudesse aprofundar um pouco isso, quer dizer, tem essas várias possibilidades, né? Mas ali, cada caso é um caso, como é que é? Me dá aí as dicas, nós vamos ver como é que é isso. Pode falar do meu caso. Não adianta pensar quando é que a pessoa ressomou, nem nada, que isso também varia demais. No meu caso, o que seria? Eu já estudei muito. Já que você está perguntando as dicas. Eu não sei, né? Eu não sei do senhor. Você que falou. Sei lá. Quem é que entende o mal que vai nos corações humanos? O sombra, sabe? Eu não sei. Nossa, profunda essa, profunda. Não, mas você pode dar alguma sugestão aí. Não, você, por exemplo, você já nasceu mais ou menos no rumo. Uma das coisas mais sérias foi o esforço seu para se adaptar ao processo do Instituto. Aquilo mostra que havia vamos dizer, um puxão de orelha muito forte em cima de você. Que lá não é para qualquer um. Negócio de mudar de roupa para ir. Conta aí para a turma saber o que é que aconteceu com você. Que tudo é real, isso, eu lembro dele assim. Quando tinha curso sábado à tarde, eu estudava. A minha escola, ainda no ensino médio, tinha aula aos sábados, e os meus pais eram um pouco receosos com a questão da Conscienciologia, mais por medo. Então eles eram um pouco contras, né? Principalmente o meu pai. Então, para poder burlar as dificuldades, eu ia para casa de um amigo, com a roupa da escola, que sábado de manhã tinha aula, trocava de roupa e ia para o curso no IPC. Depois eu voltava na hora do almoço,
colocava a roupa da escola de novo. Malandragem carioca. Aí à tarde, para voltar para a parte da tarde, eu falava que ia jogar futebol. Então saía com a roupa de futebol. Foi 15, 16 e depois 17. Pois é. Assim. Então, malandragem carioca adolescente. É isso aí, cara. É que chama. Então, por aí vocês veem. Mas a intenção dele era correta, era boa. Ele conseguiu superar o processo. Outra coisa, depois disso já viu o pai, a mãe, Sim. Tudo gente boa de casa, sem problema. Não, hoje eles mandam o nome para a Teneps, para a sua Teneps. Você pede para botar na Teneps do Valdo, a gente vai, manda e tal. Tem isso tudo. Mas então... Agora, isso mostra que tinha alguma coisa, né? Agora, outra coisa, na hora que eu indico, ou recomendo, ou dou um palpite para você, para mexer com a programação existencial, foi baseado em quê? Então, tem a ver com isso? Isso que eu queria saber. Explicar? Entende? Porque assim, ó, eu nunca falei muito sobre isso, mas eu não tenho uma sensação de ter dessomado muito em pouco tempo dessa vida que eu renasci, né? Não sei se isso tá, mas eu não... Por exemplo, século XX, assim, eu olho as coisas, não me... Você esteve trabalhando com algumas pessoas. Você quer saber aonde? Você tem uma ideia? Algumas concierges. Europa? Não, na África. Na África. Você esteve trabalhando, né? Pensa nisso. Você vai entender. Agora, ó, tem muita gente que está aparecendo aí desse povo. Desculpa interromper. Eu queria saber o seguinte, você comentou com o Jorge, que tem pessoas que estão fazendo resgate de 1000, de 1 milênio, e tem outras de 3 milênios. Como que a gente diferencia? Como que a pessoa pode saber se ela está mexendo com um povo de 1 milênio ou de 3 milênios, por exemplo? A hora que o negócio fica mais complicadinho, está mais complexo, a situação começa a dar muita diversificação no povo com que ela mexe. O Zéfiro teve isso tudo. Aí é mais antigo, você quer dizer? E aí, você sabe, começa a vir tudo quanto é troço. Você mexe com o ranço, você mexe com a ferrugem, mexe com a oxidação, mexe com o bolor, mexe então, com tudo. Quanto maior a variedade de doenças, vamos chamar assim, não, teoricamente aí é mais... você começa a mexer nas arcas, né? Aquilo que eu falo, é os arcanos, é os textos antigos e as consciências remotas. O remoto, por exemplo, da maioria aqui, ainda não, a pessoa nem sabe quem, ainda não chegou lá. A maioria é o que? 1 milênio, ou menos que isso? 1 milênio, todo mundo já está lutando com ele. Né? Já está. Agora, a gente tem que começar a lutar com os outros anteriores. O atrasado, o retrasado, o retrasado, o atrasado. Agora, Val, a questão da África, onde tem hoje o processo da Reubex, você já até comentou sobre isso, né? Onde tem renascido o maior número de consréus, onde tem mais conflito, onde tem processo de ditaduras e tal. Quer dizer, ali tinha a ver com o processo de escravidão, né? O processo da escravatura e tal, né? O Rumbo Certo, o que você tem que ver com isso? Pergunta para o Wagner Alegrete o que é que tem que ver com isso. É importante. Agora, ó, você já foi a Natal? Já. Verdade. Você não desconfiou de nada? Não. Você é bobo ou você é assim mesmo? Os dois. Você é assim mesmo. Professor, letra B? Natal. Professor Natal. Mas, Ovaldo, nesse caso aí, ele teria que mexer com a questão de navio negreiro, essa condição de escravo, porque o Wagner tem mais... Eu pergunto para ele, eu não sei, né? Você fala em África, tem de tudo, né? Para pegar o veio seria são os piratas, são da África. Tem uma série de condições. O tráfico, né? Vocês têm que lembrar o seguinte, a escravatura começou de africano para africano. Depois é que os europeus chegaram. Vamos entender bem isso. A situação é braba. É mais sério do que a gente pensa. Então, mas só para... E outra coisa, você veio para o Brasil. O Brasil foi o país, o último a abrir dos países grandes, o último a abrir o processo da escravatura. Viva a Princesa Isabel!
Leia Áurea. Valdo, agora você comentou que eu estava lá com consciência trabalhando, com algumas outras consciências trabalhando nisso. E exatamente a linha de trabalho era o quê? Tirar algumas consciências, era tentar melhorar o ambiente extrafísico? Melhorar aquilo que pode. Né? Outra coisa, não fica pensando que o povo ia tudo ressomar aqui, não tem nada disso. Muita gente é na África mesmo, já está lá. Está enrolado o processo todo. O problema é ver o rolo. Seu rolo particular qual que é? Cada um, a gente pode perguntar, qual que é o seu rolo particular? O seu grilhão é do pé esquerdo, do pé direito ou dos dois? Ou tem também os braços? Estão presos. Tu tem que ver, né? Agora o caminho é esse. Você lembra que eu te falei que eu tive vida na África? Né? Lembro. O Zé. Foi. Uhum. Tenho estudado conscienciologia e trabalhado insistentemente com as energias. No entanto, percebo muitas conflitividades íntimas. Isso é natural, comum ou é algo nosográfico de consimboboca? É esse último. É a última. Eu vou repetir. É algo nosográfico de consimboboca. Não há dúvida. Deixa disso e vamos em frente. Ainda mais você que é inteligente, cheio de vida, sabe tudo. Esse aqui vive escrevendo para a gente. Você não é nada bobo. Você é acima da média. Então, pensa bem. Esse negócio da conflitividade íntima. Vá para a consciência terapia e abre o jogo. Queria uma opinião sobre a dicotomia carência sexual e a espera da dupla evolutiva. Para quem ainda não encontrou a dupla evolutiva, qual conselho o senhor daria? Cuidado para não fazer evocações de fantasia sexual que possa criar assédio, heteroassédio sobre você. Abra o olho nisso. Através de fotokilling foi identificado que alguém está fazendo macumba para mim. Se isso for verdade, só com EV consigo me proteger dessa e de outras energias negativas? O nome dessas pessoas pode revelar ligações do passado? Sem dúvida. Se elas estão mexendo com você, se isso existe, é lógico que é o passado. Mesmo aquela pessoa que aparentemente você está encontrando com ela a primeira vez, não é a primeira vez. Sempre tem o passado atrás. Agora, o que você passa? Para você se proteger, o EV é bom, mas comece a ajudar as pessoas. E a hora que você vê por que elas estão fazendo o despacho, ajuda nessa linha de manifestação assistencial. Por que elas estão fazendo isso? Então ajuda aquilo para ampliar a situação positivamente. Entende? Eu não sei se você está entendendo isso. Você está entendendo aquilo que eu estou falando? Interaciologia, página 19, primeira linha. A interação, percepção para percepção. Qual a técnica para trabalhar de maneira lúcida e permanente essa interação no nosso dia a dia? A primeira coisa é a seguinte, é você começar a ver os detalhes da sua vida, de tudo que você tem. É usar aqueles dados que eu já falei aqui. Por exemplo, você, a hora que você levantar e ir ao banheiro, todas as manifestações que você faz para fazer vamos dizer, esse tipo de comportamento mais do que banal, mais do que rotineiro, do rame-rame da sua vida. Então, veja os detalhes disso. Aí você vai começar a ver detalhe em todo mundo. Você vai ver, uma pessoa chega na sua frente, você vai olhar mais do que mulher. Você é homem, você vai olhar igual mulher. Qual a cor que ela está vestindo? Qual o vestido que ela tem? Por que isso? Ela usa brinco? Que joia que ela usa? Por que ela está? As unhas dela são pintadas? Tem desenho na unha? E o sapato dela, como é que é? Aí você começa a ver detalhes das coisas. Agora, tira um dia na semana, por exemplo, amanhã é domingo. Se você não tem muito compromisso, tira amanhã para ter contato com seus amigos só para observar detalhes que você nunca viu. Isso vai começar a aumentar o quê? A sua percepção. Percepção, no caso aí, é visão, audição, o problema a própria modo de falar, o tato, contato da pessoa. Agora, tem também, degustação, o processo da gustação e tal. Mas agora, a coisa séria mesmo aí é a visão com a interlocução. Aí você melhora o processo da percepção. Depois disso,
No próximo domingo, você vai ver, então, a holosfera de todo mundo. Então, em vez de olhar esses detalhes, você vai olhar agora já outras coisas. Vai olhar como é que é a parapsicosfera da pessoa. Como é que está? Como é que é a energia? De que modo que é? Tem gente que, às vezes, demora 6 meses até começar a ver. Se você quiser acelerar essa segunda parte, venha para o acoplamentar, que é esse curso que está sendo dado lá. Tem gente aqui do acoplamentar dessa semana? Levanta a mão. Ó, essas pessoas são do acoplamentar. Teria que vir para fazer isso que elas estão fazendo. Em Remissiologia, página 21, item 7, gostaria de entender a relação estreita entre a holoparapotêncialidade e a dragona parapsíquica. Olha, a dragona parapsíquica, como cadê o Jarbas que está aí, que é especialista na dragona, não é isso? Que estudou o Epópta, não é isso? Fala aí o que é o Epópta. Então, a dragona mostra que a pessoa tem experiência do passado e que tem responsabilidade por isso. Agora, geralmente, para chegar a esse nível, a pessoa teve iniciação, mexeu no processo de ser sacerdotisa do templo, mesmo o homem que é hoje, ele foi às vezes mulher, não, foi vestal, foi pítia, pitonisa, iniciado, tem um monte de nome bonito para isso aí, né? Esses nomes históricos. Mas fala aí o que você acha. O Epópta. O Epópta é aquele que eu trouxe o Epópta, ninguém fica sabendo. Ele foi lá estudar. Aí ele viu que é do Eleusis, que ninguém está sabendo o que era isso. O Epópta é aquele que atingiu o grau maior dentro dos mistérios do Eleusis, né? Os mistérios o cara eleusinos. Que estava mais por dentro do mais por dentro. Segundo a própria Blavatsky, é aquele que atingiu a cosmos... O cara que estava mais por dentro do mais por dentro. Que atinge os fenômenos mentais já. Aquele que atingiu os fenômenos mentais, igual cosmoconsciência. Quer dizer, até um certo ponto é o grão-vizir, é o taumaturgo. Ele é o sumo sacerdote dos cultos de Eleusis. É o iniciadão, o sumo sacerdote, tem um monte de nome disso. Agora, você pensou, se de ver aonde, quando, para saber como é que foi. Ele passa pela última iniciação. Ele passou pela última iniciação. Pois é, depois dele... No que você falou para o Loche, né? Eu pensei assim, o Loche por ele mesmo não teria chegado nunca nessa conclusão, provavelmente, desse trabalho na África. Eu também, no meu caso, se você não tivesse falado de monarquia, também não teria nunca chegado nessa conclusão. É isso porque é o parapsiquismo de você, mas as pessoas assim, sozinhas, sem você, como é que conseguem chegar nessas... Consegue devido aos amparadores. Esse negócio de eu falar, eu sou um boboca, né? Amparador é sabido. Esse fala na hora que precisa. Então, por exemplo, a TENEPS ajuda demais o processo parapsíquico. Por quê? A pessoa evolui mais rápido, entendeu? Com as parapercepções que o nosso amigo está querendo aí. Agora, Valdo, fala mais disso. Agora, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Só clareando ali um parênteses aí do processo do Epópta e dragona. Eu, por exemplo, eu tenho o processo da dragona, mas não sou lá essas coisas tão grandes, porque isso aí também varia de consciência para consciência. Isso é um processo meu, é um problema do Zéfiro. Então precisa de fazer e colocar na balança o que é o Zéfiro, para ver o valor que isso tem. Porque senão, você entendeu, né? A contextualização evolutiva do micro-universo consciencial. Olha bem o que eu estou falando. Contextualização evolutiva do micro-universo da consciência. Agora, na verdade, não é uma contextualização, é uma para-contextualização. Está certo? Agora, Valdo, você falou também de que cada um tem o seu rolo pessoal, como um rolo no sentido pejorativo, né? Mas como é que a gente trabalha com isso, tem mais informação sobre isso? Porque assim, por exemplo... Primeira coisa, não ficar afobada com nada. Tá certo? Você, então, está fazendo força nesse sentido. Para ter o quê? A cosmovisão da condição. Sem afobação. Não pode ter emoção nessas coisas. Você tem que ser mais gelada do que a pessoa que saiu da Sibéria. É um jeito. E por aí vai, que é uma série de condições desse jeito. Por exemplo, você falou da turma do Las Canosas e falou do processo do Loche. Eu fico assim, ansiosa de querer saber... Pois é, ansiosa.
Mas essa sua ansiedade tem que parar com isso, senão não adianta nada. Mas assim, eu gostaria muito de saber o Loche, como por exemplo, eu não vejo essa ansiedade, muito embora ele faça piada em cima de mim, mas fala mais. Não sei o que é. Eu vi ele falando essas piadas todas dele aí, faz 10 anos que ele faz isso em cima de mim. Tá, mas veja, mas eu não vejo que ele tem a ansiedade que você tem. Não, mas eu estou reconhecendo que eu tenho essa ansiedade. Estou falando aqui em público. Mas você está superando. Sim, mas assim, eu fico assim querendo muito saber como é que tudo isso funciona realmente, por exemplo. Mas aí você tem que pôr o plot, o arcabouço da situação, a estrutura, o script, o cenário, sabe? Estabelecer o horizonte com todo o skyline, sabe? Da situação toda e ver como é que aquilo funciona. Mas essa resposta... Agora, eu sei que isso é fascinante. Os temas que eu tenho falado aqui são todos envolventes, fascinantes. O que mais, embriagantes. Que é? Extraordinários. Apaixona os bobocas. Quer dizer, o negócio é a paixão dos bobocas. Essa é que eu tenho feito força para tirar. Mas eu sei que é. E outra coisa, o negócio tem que fazer do jeito que eu fiz lá com o João Paulo. João, você vai trabalhar aqui na revisão, vai entrar nisso com detalhe. Hoje ele está sabendo tudo. Isso acalma o cara, porque ele tem capacidade de ver uma opção de coisa. Mas agora ele está começando a ver, porque é tanta coisa que ele vê. Agora, uma das coisas que ainda não chegou foi na mega análise. Nós vamos chegar lá, hein? Eu estou toreando, sabe, o boi. A situação, tudo é editorada. Mas pouco a pouco nós estamos chegando lá. Agora, ele está na fera. Realmente ele está bom. A coisa dele toda. Por exemplo, hoje ele falou que o chamativo que tem aqui é o processo, o problema do título e da especialidade. Por quê? São 2 Sesc pedais. Isso não é todo dia. Ele está certíssimo, eu não falei nada, ele já descobriu. E isso já é sutileza. Que o chamativo é o mais difícil que tem de ver num verbete, que é o singular, a singularidade. Uma última pergunta, Valdo, mas todos esses assuntos, essas perguntas que surgem com estes assuntos do que a gente fez no intermissivo, é só quando a gente dessomar que vai saber, né, então? Não, certos detalhes, mas muita coisa você já sabe aqui. Não é bem assim, não. Você já vai bem instruída. Mas só a minha ansiedade. De volta. Mas só a minha ansiedade. Agora, a maioria aqui, se quiser, vai melhor instruído do que todas as outras dessomas anteriores. Mas lá vai ficar claro, Valdo, ainda vai ter alguma coisa que vai. Não adianta nem dessomar, então. A sua ansiedade não vai ser satisfeita tão cedo. Estou falando de ansiedade grande. Então, relaxe e aproveite o que você tem. Não dá. Há tanta coisa. Você sabe que às vezes eu já cheguei, num certo limite, que eu nem coloco as coisas mais para escrever aquilo, que ali já passou da conta. Em vez de ajudar, eu vou piorar. Tem que esperar para ver quando. Algumas dessas coisas que eu tinha guardado, eu agora já estou começando a desovar. Estou tirando do fundo da arca. Que vocês já chegaram no nível que já está na hora. Mas tem coisa que eu acho que eu vou dessomar com aquilo. Agora, eu acho bacana porque evoluciólogo e serenão tem muito mais do que eu, né? Aquilo que é escondidinho. É o jeito. Professor Valdo, ainda sobre a pré-rassomática, aqui em cima, professor, na página 20, aproveitando aí a taxologia, no item 10, pré-maternologia. Eu gostaria de fazer algumas perguntas em relação à pré-maternologia e gostaria de perguntar em primeiro aí, depois desses cerca de 50 anos, na condição de pré-mãe com o EMA, o que é que o professor conseguiu aferir do ponto de vista de repercussões maiores na sua parafisiologia e fisiologia também? Não, estudo ajudou, né? Eu já tenho falado aí para a turma que tem feito, né? Fizeram aí, foram 10 entrevistas sobre o assunto. Agora nós estamos no break, deram um break na história, estamos de férias. É para esperar sabe, a próxima. Estão estudando lá por eles,
sabe? Agora, a Mabel já falou, ó, já tem um monte de pergunta. Isso é ela. Você está entendendo? Que é ela que aciona o processo. Então, nós temos que ver com o tempo o que é que vai ser. Você vai ter que estudar com eles. Agora, eu acho que quando tiver isso aí, você devia convidar esse cara. Ah, está convidado? Ah, tá. Vai lá para você ouvir, porque assim você pergunta na hora, melhor, né? Por causa do tema que vai sendo encaminhado. Agora, o que eu vejo é o seguinte, todos os processos, vamos entender bem isso que eu vou falar aqui agora. Todos os processos, olha só, estou generalizando, que você faz assistência, que envolve com profundidade alguma manifestação multidimensional parapsíquica de relevância, que não é apenas você ver a parapsicosfera da pessoa, não é isso, mas um processo mais profundo, como aqui a gente fala, aqui tem alguns desse tipo, está entendendo? Todos esses aumentam demais o nível de autoconsciencialidade da pessoa que está promovendo isso. Seja consciente ou seja consciente, seja amparador ou seja assistido. Todo mundo aumenta o problema da abordagem, que a abordagem melhora. É uma coisa mais do que óbvia. Agora você pensa, uma das coisas, por exemplo, mais avançadas que tem aqui do ponto de vista de novidade é a interludiologia, que é a visitologia parasocial interassistencial, a interlúdio. Pensa bem nisso. Isso é praticamente um problema intraterrestre, no entanto, é totalmente extraterrestre, do ponto de vista do trabalho que é feito lá. A gente envolve um monte de consciência de tudo quanto é tipo nesse assunto. Por quê? Essa Comunex é mais avançadinha. Como é que fica aí? Então, tem que ver aí. Agora, você tem que guardar, olha todas as suas questões e leva, quando nós tivermos aqui a entrevista, e a gente vai procurar. Obrigado pelo convite. E vai ser bom, porque vocês me defendem também com as perguntas dele. Obrigado. Eu não estarei sozinho. Do lado de lá tem gente, do lado de cá tem gente. Tá? Obrigado. Qual a razão do senhor considerar a família nuclear a menos prioritária na escala evolutiva? Qual a razão disso com a técnica da INVEX? O problema todo é o seguinte, ela é muito boa, a família nuclear, para o seu egão. Mas na hora que já começa o grupo, ela é apenas o curso primário dessa história. Vocês não acham? Ô Cris, você não acha? A família nuclear é apenas o curso primário. E o curso secundário? E o superior? E a pós-graduação dessa história? Então, as outras famílias vão crescendo cada vez mais. Então, por exemplo, uma pessoa que nasceu na família nuclear e vai dessomar na família nuclear, é preciso de ver o que ela fez na programação existencial. Se ela está apegada ao processo muito íntimo, ou se ela, dali, ela irradiou. Entende? Como é que é a situação? Isso tudo tem que ser visto. Agora, por exemplo, todo mundo aqui, que hoje são 641 pessoas, tem aí. Essas 641 pessoas que vieram para cá, se elas trouxeram família ou não, não interessa. Já houve mudança de domicílio. Isso já mostra que a família familiar, nuclear, vamos dizer, a genética propriamente dita, já está se ampliando. A situação já não é tão pequena. Então, por exemplo, a maior prova disso é a Beth. Quantas pessoas são lá do seu grupo? Fala aí mais uma vez para nós. Quanto? 695 pessoas, isso? Hein? A 295 pessoas? Pois é. 300 pessoas. Então você veja, ela deixou tudo isso e veio para cá. A hora que ela chega aqui é que tem 641. Já começou a aumentar a família dela, fora o resto. Ela vai defender o verbete, já aumenta. Vai escrever um artigo, aumenta. Vai fazer o livro, aumenta. E a mega gescom dela vai aumentar mais ainda. Então, onde é que fica a família nuclear nisso? Ela ficou no curso primário. Então, nós temos que entender isso aí muito sério.
Outra coisa, a família nuclear tem uma coisa ótima que a gente tem que levar em consideração. É a escolha principalmente do pai, da mãe, dos responsáveis. Por quê? A primeira educação que a pessoa tem vem da mãe e depois do pai. Isso aí é seríssimo, não é da escola, não é do grupo, não é a educação formal, é do pai e da mãe. A primeira escola que tem é justamente o lar. Então, vamos pensar nisso. O negócio é muito sério. Agora, a INVEX ajuda. Mas quanta gente que divide sem inversor e a família nuclear não deixa? Eu já vi tantos, dá até pena. É um monte desse. Agora, vão esperar, vão ver a hora que o cara chegar lá para os 35, 45 anos, pode ser que ele vai chegar. Ele vai ser retomador de tarefa. Na exumação do passado, quando os amparadores retiram os tapumes dos ambientes antigos onde vivemos para tomar consciência da para-realidade assistencial, a somatização também pode ocorrer simultânea a outras formas de resgate? Sim, é inevitável. Sempre tem as rebarbas. Rebarbas às vezes positivas, consequências. São as derivações dos adventícios, as coisas que tem no entorno do assunto. Isso sempre acontece. Estou me preparando para as aulas de preparação para a docência do IPC. Gostaria de incluir dentro desse preparo a autorreflexão de 5 horas, com foco na docência assistencial. O que fazer para não perder o megafoco durante a técnica? Devo colocar um cartaz com essas 2 palavras na parede em frente à poltrona? Qual pensenização devo priorizar além da higiene pensênica? Olha, se você não tem boa memória, faça inscrição, escreva tudo que você puder, coloca legenda em tudo que você puder, que sempre vai ajudar. Aí, se você está falando sobre isso, às vezes vale a pena pensar. Para fazer a fixação ou retenção do processo da memória e ajudar aquilo que nós estávamos falando aqui no início, que é a associação de ideias. Fixação da memória. Retenção daquilo que você ficou sabendo. Isso vai ajudar. Professor. Então, a legenda, escrever, sempre ajuda. Você poderia aprofundar os 2 primeiros itens da efeitologia na página 19? Por favor. Os efeitos avançados evolutivos para a psique cosmoética da holo para a potencialidade. Olha, aqui, você sabe, as coisas são assim, inimagináveis. O que pode acontecer? Porque aqui tem 3 coisas. Evolução, parapsiquismo e cosmoética. Se a pessoa tem a potencialidade disso aí desenvolvida e ela é autoconsciente do assunto, sai de baixo. Tudo é possível acontecer em favor dela. Agora, os efeitos omnicatalíticos dos poderes conscienciais em ação. Aí é uma consequência do primeiro que nós falamos. O omnicatalítico é a hora que amplia e vai para tudo que a pessoa faz. Então, você já pensou? Você vai começar a mexer de uma tal maneira que a sua potencialidade vai funcionar ininterruptamente em tudo que você faz. Então, as suas energias vão funcionar num nível maior do que aquele que você está acostumado. É como se a mega euforização atingisse tudo, todos. Objetos, pessoas, ambientes, ideias, trabalho seu, tudo vem. Pensa bem, isso é a omni. A omni. Pensa essa omni catálise. Uma loucura. Coloca a mega euforização funcionando em tudo que você mexe. E não só naquela hora. E não só sobre você. Mas ela se estendendo, as consequências, a ampliação dela, a expansão dela. Pensa bem. Eu tenho isso, alguma coisa, de madrugada no meu trabalho. Eu sou isso. Tá entendendo? Por isso que eu sei dessa história toda aqui. Já tem mais coisa que eu sei sobre isso aqui. Mas não tanto assim, alguma coisinha. Entendeu? Vamos ver com o tempo, né? O que a gente clareia mais. Agora, omnicatálise é um negócio. Primeira coisa é infalável, indizível, inalienável. Então é muito sério. Você tem dificuldade para falar, você tem dificuldade para dizer aquilo que é, mas em compensação também, ninguém te tasca, ninguém tira de você. A hora que chega nesse nível também, eu acho difícil regredir.
Então, por exemplo, uma pessoa que ficou sabendo o que é cosmoética e se conscientizou daquilo, nenhum amparador vai tirar mais essa ideia da pessoa. Ela pode até mascarar para si mesma, fazer uma autocorrupção, de mascarar, camuflar aquilo temporariamente, mas nunca mais vai esquecer. A Omnicatarsis é a mesma coisa. Aqui, ó, essa série aqui de fenômenos, eles são insubstituíveis e inesquecíveis. A pessoa chega, acabou. A pessoa fica vincada. Então, por exemplo, o vinco da descrenciologia, da despertologia, da reflexão profunda, da dragona parapsíquica, essa não precisa falar, porque já é o vinco. Agora, a identidade extra, a interludiologia, a pessoa que for lá, a intermissiologia prolongada, o macrosoma, a hora que a pessoa tem vantagem com aquilo que ela vê, o recurso, o que favoreceu ela, não vai esquecer isso. Ela vai querer ter mais. A pangrafia e a pré-maternologia. Como é que fica? Você entendeu, né? O nível. A retrocognição ela tem um papel essencial nessa análise das parapotencialidades. Então, se você tem dificuldade na retrocognição, provavelmente vai ter dificuldade... Não, ela não é assim um fator sine qua non. Não necessariamente. Uma pessoa pode ter isso sem ter muita retrocognição. Agora, isso é que pode provocar a retrocognição depois. Não é só a retrocognição que provoca isso. É as duas coisas. É o vice-versa. Vamos devagar com isso. A pessoa pode ir atrás das potencialidades e chegar na retrocognição ou pode ir na Não. Você chega, às vezes, por um extrapolacionismo dado por um amparador, aquilo desencadeia um outro nível. Pensa grande nisso. Tudo acontece. Se a pessoa está cosmoeticamente positiva dentro da interassistencialidade, por isso que eu dou tanto valor para a TENEPS. Sai de baixo. Você não sabe os efeitos positivos que vão acontecer com ela. Realmente, na TENEPS parece que você é outra pessoa, quase. Né? Na TENEPS... Tem gente que chega para mim e fala assim, olha, a TENEPS é a salvaguarda cósmica. Isso é que a pessoa vem falar para mim. O ano passado teve uma pessoa que veio me falar isso. Até achei bonito o nome. Salvaguarda cósmica. Eu falei assim, bolas, esse nome eu nunca usei. Eu falei, é tanto que eu nunca usei mesmo, nada. Mas olha, em parte você tem razão, você é isso mesmo. Salvaguarda cósmica. Guarda essa. Esse não é meu, não. Eu achei o máximo como expressão. O que você acha, chefe? Você que é especialista. Salvaguarda cósmica. Então, aí, assediador, mega assediador, quadrilha, extrafísica, tudo isso ficou pequeno. Não adianta mais nada. Ditadura, que eu considero que é a mega quadrilha política, é a ditadura. Isso aí ficou pequeno também. Parece uma mega reflexão interassistencial, né? Você entra... Não, é a mega reflexão eterna. O negócio aí já pegou muita raiz. Ad infinitum, né? A raiz já está muito grande. É aquela árvore que está numa praça e que pega 5 bairros. A raiz dela. Ela vai andando. Meu filho, professor de conscienciologia, após a dissidência profissional séria, está indo morar com a sua namorada. Nota-se a antipatia dela pela conscienciologia. Vem de família pobre, é voltada ao materialismo, ri da generosidade e da assistencialidade de meu filho. Para ser bom e fraterno, penso que ele parece não enxergar isso, negando-se a falar sobre sua relação. A cada dia mais vejo que ela se refere aos objetos adquiridos pelo namorado com expressão do tipo, meu apartamento, meu carro. De que modo posso ajudá-lo? Olha, a primeira coisa que você tem que ver é o seguinte, o seu filho está fazendo, em tese, uma coisa muito correta. Dupla evolutiva é justamente a pessoa encontrar alguém que ele possa ajudar na evolução. Essa menina dele precisa de ajuda. E ele está... possivelmente decidido a isso. Em tese, então, está difícil a gente falar que ele está errado. Ele está errado ainda porque é moço, ainda não viu tudo como é que é.
Ele tem que ver a situação como é que é. Você não deu a idade dele aí, eu não sei como é que é. Mas ele possivelmente deve ser moço ainda. E outra coisa, ele foi morar, parece que ele não casou com ela, não teve nada ainda. Então está na fase do noivado. Ele vai aprender, vai ver de perto. Porque a hora que junta as escovas, a situação muda de figura, fica debaixo do mesmo teto. Tudo muda. Então, vamos ver o que vai dar, não é isso? Agora, pensamento positivo, vamos pensar positivo em favor dele e dela, e ver o que a gente faz. Agora, a moça, coitada, deve ter sido muito reprimida do ponto de vista de, vamos dizer, necessidade humana. Então, por isso que ela é assim. Pode ser que com o tempo ela chegue num teto que melhore. Vai depender, ele, se é uma pessoa boa, se vai dar exemplo, pode ser que muda totalmente a moça. Eu já vi caso desse que mudou totalmente. No fim, a mulher estava mais assistencial do que o homem. Tudo eu acho que pode acontecer, depende do que é. Daquele caso. Valdo, aqui, qual foi o motivo principal da extinção do pandeiro? Como é que eu não entendi? Por que o pandeiro acabou? Por que foi extinto? Porque ele foi feito temporariamente para atender as coisas até nós deslancharmos com o serviço aqui. Lá foi tratado tudo, era a teoria da história, para depois a gente aplicar aqui. Na hora que era para fazer a aplicação, a gente não pode mexer mais com a teoria. O preâmbulo já acabou, a preparação acabou, o negócio agora é a execução, a consecução. Então, em 85 eles fecharam o pandeiro, em 86 eu publiquei o livro, Projeciologia, aí eu desencadeei o processo. Antes disso eu preparei uma opção de coisa com projeções da consciência. Muita gente foi tirada do corpo por causa de projeções da consciência. Ele foi nos últimos anos no pandeiro, ainda funcionou. Ele foi publicado em 80 para 81. Professor, você entendeu? Entendi. É o caso de Steve Jobs. O senhor disse que provavelmente, né, toda certeza ele teve no pandeiro, não é isso? Como é que é? Steve Jobs. Sim, o que tem? Ele teve no pandeiro. Não, do jeito que eu estava vendo desde o início, depois as coisas parecem que confirmaram, porque aquele plano que ele tinha de fazer é uma cópia, caricatura do pandeiro física. Mas quer dizer, o cara confirmou que esteve lá. Eu já suspeitava disso. Sim. Eu comecei a suspeitar disso já faz alguns anos, devido conversa com meu filho, devido computação. Os processos meus de computador. Entende? Tem. Então eu suspeitei do processo do Steve Jobs. Foi aí que me interessei de saber as coisas dele, acompanhei algumas coisas. Está entendendo? Agora eu vi que tinha o processo de LSD. Eu, como entendo do assunto, porque eu vi isso desde a década de 60, entende? Do LSD, quando estava começando, vi nos Estados Unidos, depois vi aqui, tive com os negócios na mão, não usei, joguei tudo fora. Agora, Valdo, vamos dizer o seguinte, ele esteve lá no pandeiro, no caso, e essa questão da droga em si, como é que ocorre isso? O cara esteve lá... Esteve lá não, mas aí... o problema todo é ele esteve lá para ver se tirava ele do desvio. Você não entendeu. Não entendi. É um monte de gente que ia para o pandeiro para ser desassediado. O caso dele era esse. Genialidade não quer dizer tudo. Uma genialidade de braço cruzado não resolve nada. Outra genialidade que a pessoa aplica mal não resolve nada. Outra que o cara é gênio, mas está desviado, está besteira, não adianta nada. Isso tudo ele tem que ver. Então tinha essa... Você não fica pensando que lá no pandeiro só aparecia serenão, né? Olha, é pré-serenão, pré-serenão, anti-pré-serenão. Entendeu? É um monte deles, tinha de tudo. Você entendeu o nível Esses que foram pegos no laço, no caso. Observa, Marconi, o processo da princípio, meio e fim, e se tem lógica e racionalidade em tudo que nós falamos nisso. E eu ainda falo o seguinte, considere tudo isso, Tertuliano, Pombal, isso que o rapaz estava perguntando, o interlúdio, Pombal, pandeiro, tudo isso como hipótese para você estudar.
Veja onde é que tem furo, para desancar com o processo. Faça heterocrítica violenta disso. Assim você vai crescer mais, você vai ter mais ideia. A hora que a pessoa começa a fazer heterocrítica, ela vai vendo os detalhes que ela não viu antes. Então vale a pena, é por aí. Professor Valdo. Ainda dentro aí da questão, então qual a diferença do pombal para o pandeiro? Quais os objetivos? Os objetivos são diferentes. Escuta, pombal é uma comunex muito antiga que faz assistência muito séria, mas que o povo é de alto nível, porque o povo só chega lá volitando, você tem uma ideia. Se a pessoa não consegue volitar, ela tem que ir num grupo volitativo que leva ela até lá. Entende? Mas todo mundo já é de alto nível, já tem alguma percepção. Então, é uma comunex que continua, ela existe. Ela existe e continua existindo. Agora, o que se passa? O pandeiro. Foi feito um acampamento especial para fazer uma assembleia num monte de gente de vez em quando, durante alguma temporada. E outra coisa, sem nenhuma conotação com nada. Para chegar lá também era só volitando. E bem feito o negócio, não era fácil não. Entende? Tinha que saber. Lá não era qualquer um que entrava. E outra coisa, eles colocaram isso dentro de uma órbita que não é qualquer um. A assediadora é muito difícil chegar lá. Eu nunca vi assediador mesmo, claro, que tivesse ido por ele, com a força dele, ou tivesse feito penetra, fosse penetra. Lá não tinha isso. Lá não tinha penetra. Nenhum desses três que nós estamos falando tinha penetra. Nem o pombal não tem, interlúdio não tem. Não tem jeito de ser penetra nesse lugar. Ele, no caso, antecedeu o interlúdio? Interlúdio é superior ao pombal. Superior em matéria de evolução da situação, porque foi feito especializado, visando o processo da Hellbeck. O pombal já existe muito antes, independente de Hellbeck. Ele é muito antigo. Entende? O pessoal do pandeiro, quando terminou o pandeiro, não restava mais nenhuma consciência ou foi transmigrado para o ponto? Eu fui lá para ver, ele estava fora. Aí eles perguntaram para mim, você chegou lá e viu? Vi. Tinha alguém? Não. Pois é, então agora nós vamos acabar com ele. Aí eles fizeram. Então o interlúdio partiu do zero, então. Começou com as consciências do zero. Nós sabíamos disso. Quando eu vim para cá, o nosso amigo falou que ia fazer interlúdio aí. Agora, eles começaram a falar nisso faz mais ou menos 15 anos. Agora, a interlúdio tem menos de 10 anos. Que ela está bem constituída. E outra coisa, ela está em desenvolvimento, né? A Comunex. Tem muita coisa pela frente. Agora, hoje, professor, o intermissivo ele é feito aonde? No pombal ou no interlúdio? Os cursos? O intermissivo tem em dezenas de Comunex. Depende do local onde é. Tudo quanto é continente tem Comunex que mexe com o intermissivo hoje, o curso. Mas aí o que varia? A paraprocedência ou o tema ou o assunto? Varia cada um, né? Principalmente os contatos, as inter-relações, o processo da interconsciencialidade, rapport, afinidade, é isso aí. Você entendeu? Professor Valdo, eu queria fazer uma pergunta em relação aqui à questão dos grilhões, que eu fiz algumas anotações. E assim, durante muito tempo eu tive uma relação no meu trabalho com a questão da comunidade árabe, que isso culminou agora com a produção de um documentário em relação à mulher árabe, que eu estou produzindo ainda. Só que na TENEPS eu nunca tive nenhuma referência, nenhuma relação, entende? Nem algo que me indicasse que eu tivesse alguma relação com essas comunidades. Não sei se porque a TENEPS é muito recente, tem 7, 8 meses, ou porque também... Você está começando, esquece isso. Mas, por exemplo, engatinhando. Porque assim, a gente faz um trabalho de pesquisa aprofundado, faz um levantamento. Anota tudo e espere, tem muita coisa pela frente, você vai aprender. Mas assim, o que eu quero dizer aqui... Você não é igual a Laura não, né? Você não está ansiosa igual, não, né? Em quadrado, acho que é o quadrado. Não, a minha dúvida... que nós temos uma colega. A minha dúvida seria assim, necessariamente eu teria que, ou haveria essa possibilidade de
um atendimento na TENEPS, uma relação, uma coisa não tem relação com outra, talvez? Tem relação. Tudo tem relação com o passado, não tem saída disso. Agora, só com o tempo você vai saber. Às vezes, por enquanto, nem é bom você saber. É bom seguir do jeito que está. Ou o meu atendimento não seria necessariamente... A gente tem que saber tudo na hora correta para não dar nenhum impacto negativo. De modo que é por aí mesmo. Insista, não desista. E viva o EV e viva a TENEPS. Tá certo? Obrigada. Mais alguma Professor, coisa? Nós temos 2 minutos. Né? Tem uma pergunta, professor. Aqui, ó, aqui em cima. Foi. Sobre argumentologia, eu acho. Argumentologia. Olha, eu quero dizer para vocês, já que ela chamou atenção, estou aqui com o trabalho dela. O nome dela é Eliane de Pinho. Sabe? Levantamento de ideias para divulgação dos livros da Conscienciologia. Ela é do IPC. Agora, ó, é um trabalho que ela fez aqui, que eu não sei quantas páginas, porque não está marcado. Mas é um monte. Eu vou examinar com calma. Isso é trabalho dela. Essa que é a Eliane. Alguns aqui não conhecem, é bom vocês saberem quem é a peça. Tá, pergunta é exemplologia. A holoparapotencialidade inicial... Oi? Exemplologia? Em argumentologia, página 20. Holoparapotencialidade inicial igual à condição interassistencial evolutiva do homem ou mulher semiconsciex atuante e a avançada a condição interassistencial evolutiva da consciência teleguiada autocrítica atuante. O que tu queres, sua cachopa? A relação com a frase enfática em que Como você... é que é? A relação com a frase enfática... Sim. Né, em que fala sobre que essa holoparapotencialidade pode ser considerada teoria ou hipótese de tentativa racional, né, dinamismo, evolução e tal. Então, é um conceito avançado para a gente começar a colocar em prática. Como é que é? É isso, já deu assim, é isso aí. É essa relação. Uma outra coisa. Quando a gente fala hipótese tentativa, é aquela que você tem uma elucubração. Você tem uma suposição e você começa a mexer com aquilo, comparar com as coisas, desenvolver, estudar o processo. Isso é que é hipótese tentativa. Entende? Vamos trabalhar com isso. O caminho é por aí. Tá, obrigada. Você é boa com esse artigo todo. Eu quero ver o que é que vai sair disso. Gente, eu agradeço muito vocês. E hasta amanhã, né? E os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 100 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais, 23 perguntas respondidas online, 27 votos presenciais, 10 votos online. Vamos solicitar, por favor, as pessoas que precisam sair, saiam em silêncio para poder ouvir os recados. Obrigada. Hoje temos 5 recados. Loche, balanço existencial. Márcio, primeiro fórum, responsabilidade planetária. Felipe, CAEC, debate. Professor Mário, tenepsograma. Adriana, terceiro fórum de paradireitologia. E antes, Fernando vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. Quero me dirigir aos amigos da enciclopédia que tiveram as suas assinaturas vencidas nos últimos meses. Julho, agosto, setembro, mesmo agora em outubro, são muitas assinaturas vencidas que causam grande, sim, perda de recurso do programa Amigos. Então nós solicitamos essas pessoas, se tiver no seu plano fazer a renovação, se você puder fazer, que se antecipe, que faça a renovação o mais rápido possível para a gente repor aí a quantidade de amigos e recursos, e que está bem fácil fazer. Você liga na recepção do CAEC, 45, 35, 25, 26, 52, em menos de 3 minutos, com o cartão de crédito na mão, você faz a sua renovação. E quem quiser fazer adesão também, usa esse mesmo meio, ou pelo site www.enciclopediaconsciologia.org, você faz a sua assinatura como um novo mantenedor, ou como a renovação da sua assinatura, e em breve nós vamos ter aí disponível o novo CD-ROM da Enciclopédia da Consciologia com 2.146 verbetes. Aguarde aí, e quem for amigo da Enciclopédia vai ter acesso antecipadamente pelo programa Amigos. Obrigado. Pessoal, boa tarde.
nós estamos aqui para convidá-los para o curso Balanço Existencial do próximo ano, no período do Carnaval, entre os dias 18, 19, 20 e 21 de fevereiro do próximo ano. Esse 10º balanço, então, completando aí uma década, praticamente uma década, de atuação do balanço existencial. E a proposta do curso é justamente ajudar a pessoa a fazer um inventário da sua vida, uma avaliação dos resultados que ela vem obtendo na sua programação existencial e, a partir daí, estabelecer um plano de ação para melhorar a sua performance evolutiva. A temática do próximo ano será sobre grupocarmalogia. E nós vamos ter aqui várias participações abordando facetas desse tema relacionados com ProEx. Então, as professoras Ana Ruiz e Virgínia vão abordar a questão de gêmeas na Max ProEx. O professor Cristóvão Pérez vai falar sobre cuidadologia e ProExes. O professor Lísia Pires vai ser o convidado do talk show, abordando a questão de personalidade consecutiva dentro do Grupo Karma, dentre outras participações. Então vale a pena se programar no período do Carnaval, agora em 2012. Obrigado e até logo. Desculpe, só mais um recado. Hoje nós temos a web conference através do site da Apex, às 3h30, agora, daqui a 1 hora mais ou menos, a professora Isolete de Porto Alegre vai abordar sobre alto desempenho na ProExes. Então, atividade gratuita, com transmissão ao vivo pela web conference, é só acessar o site www.apexinternacional.org. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Eu gostaria de fazer um convite para o primeiro Fórum de Responsabilidade Planetária, que nós vamos ter daqui a 6 dias. Então, no dia 28, do dia 28 ao dia 30 de outubro, nós vamos ter aqui no Discernimento um encontro com mais de 28 a 30 especialistas do Brasil e do exterior, discutindo o tema da sustentabilidade do ponto de vista e do ponto também do debate com a própria Conscienciologia. Então, é um momento onde a gente pode fazer aí uma troca de ideias e ampliar a nossa visão sobre a sustentabilidade também no enfoque da Conscienciologia. Então virão especialistas como, por exemplo, a Regina Miglioli, que ela é consultora da Unesco, o próprio Juarez Freitas, conhecido nosso, abre o evento na sexta-feira, inclusive vai existir o lançamento do livro, o novo livro do Juarez Freitas. Então, um evento que tem patrocínio também de Itaipu, o PTI, e vai envolver toda a comunidade, muitas pessoas vindo também de outras cidades aí do Brasil. Então, fica o convite. Aqui na saída da tertúlia existe um stand do CAEC ali na frente da recepção. A Miriam Kunz está esperando vocês aí para confirmarem as inscrições. E a gente pediria, principalmente para as pessoas aqui de Foz do Iguaçu, que antecipassem as inscrições para justamente facilitar a organização de vocês e do próprio evento. Então, contamos aí com a presença de todos. Mais informações, www.responsabilidadeplanetaria.org. Lá vocês têm todos os detalhes, a programação e, enfim, tudo que precisar. Convidem também seus colegas. Obrigado. Olá a todos. Gostaríamos de convidá-los a participarem do debate que irei promover com o tema O que é a extraterrestriologia. Este debate visa desmistificar o conceito de consciência extraterrestre e esclarecer sobre a proposta desta nova especialidade da Conscienciologia. Este debate é então um evento gratuito, terá lugar domingo, dia 23 de outubro, amanhã, portanto, das 15 às 17 horas, na sala 2 do pavilhão pedagógico do CAEC. Contamos com a vossa participação. Muito obrigado. Alô, turma de Curitiba, nós estaremos dando o curso Tenepsograma nos dias 5 e 6 de novembro no Hotel Deville. Para todas as pessoas interessadas que queiram participar desse curso, Tenepsograma é feito em 2 dias. As pessoas poderão ligar para o 41 32 33 57 36. Repetindo, 41 que é o DDD de Curitiba,
3233 5736. É um curso importante para aquelas pessoas que têm interesse em conhecer o que vem a ser a TENEPS, para quem ainda não iniciou, e para quem iniciou, é uma grande oportunidade de avaliar a sua TENEPS e a quantas elas andam e o quanto ainda pode ser evoluído dentro da TENEPS. Então, é um curso prático, com muito pouca teoria, mas eminentemente esclarecedor com relação a qualquer dúvida que a gente possa aí estar tirando. Obrigado. Boa tarde. Queria repetir o convite para as pessoas interessadas em debater, tirar suas dúvidas, seus questionamentos a respeito do tema justiça e cosmoética. O Colégio Invisível vai estar realizando o seu 15º encontro, o 3º Fórum de Paradireitologia, de 4 a 6 de novembro, em parceria com o IPC Porto Alegre. Um dos temas que serão apresentados tem relação sobre o conceito de justiça plena e a relação desse conceito com a cosmoética. Será apresentado pela professora Cristina Aracaki. Então, quem quiser participar, por favor, entrar em contato com o Centro Educacional de Porto Alegre, professor André Borges, o telefone de lá, o DDD, é 51-3224-0707 e o e-mail é portoalegre@iipc.org.br. Quem acessar o folder tem que reparar se é um erro, então tem que colocar .br no final do e-mail. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é auto-mega recurso pré-ressomático, especialidade ressomatologia. Obrigada e boa tarde a todos.